daqueles que hão de vir a fazer parte desta comunidade, está bem? Então este é o segundo valor que eu gostaria de trazer a nós nesta manhã, servir juntos, está bem? Este é o segundo grande valor desta casa, tem que ver com a compreensão, a boa e real compreensão de que o nosso valor, enquanto indivíduos, não vem ou está centrado em nós mesmos. Nós somos bons, mas sozinhos podemos não valer assim tanto. É aquilo que eu acho. A ideia é compreender que sozinhos o nosso valor, a nossa utilidade, as nossas valências e dons podem não valer-nos de muito, ou mesmo para nada. De facto, todos somos únicos. Isso eu acredito e prego muitas vezes, sobretudo quando falo para jovens. Nós somos únicos. Não há ninguém igual. A nossa impressão digital não há uma repetida pelo mundo fora, onde existem hoje provavelmente mais de 6 bilhões de pessoas. Não há uma impressão digital repetida, o que significa que aos olhos de Deus nós somos únicos. No mundo em que vivemos hoje, em que cada vez mais as pessoas são números, para Deus nós continuamos a ser únicos e pessoas com um nome. Então nós somos únicos e por causa de sermos únicos, nós temos imenso potencial e talentos. Ainda no domingo passado, aliás, no fim de semana passado, o pastor Davi Catarina, ele nos lembrava isso mais uma vez. Todos nós temos algum talento. Todos nós fomos habilitados por Deus para sermos bons, deixem passar esta expressão, em alguma área da nossa vida. Todos nós temos algum dom natural ou algum dom até sobrenatural que nós não nascemos com ele, mas que Deus investiu na nossa vida. Eu, por exemplo, tenho muitos dons naturais. Há bocado estava a falar com o Ricky um bocadinho sobre música. Eu sou um nabo. Mas são tantos anos já a tocar e acho que é um pouco de dom natural. Eu desenrasco muito bem ao ponto de quase nunca... Bom, a maior parte não percebe quando eu me engano, não é? Mas é um dom natural. Eu poderia, se calhar deveria ter investido mais nisso, mas preferi, em verdade, por causa de um dom que eu não tinha, o dom de ser pastor. Eu não nasci pastor. Foi um dom sobrenatural que Deus investiu na minha vida. Percebem a diferença? Há jeitos com os quais nós nascemos e nós precisamos de colocar tudo aquilo que Deus nos dá, até mesmo aqueles que a gente acha que não tem sentido nenhum. Talvez não tenha sentido agora, mas se calhar daqui a um tempo poderá vir a fazer sentido. Todos nós somos únicos e todos nós temos imenso potencial e talentos. Mas eu descobri, pelo menos, já são muitos anos na igreja, desde que me lembro de ser gente que cresci na igreja, apesar de depois de ter saído, mas ter regressado, percebo, e cada vez mais eu gosto e amo a igreja local. Por causa disto, porque é na igreja local que eu, pelo menos da minha parte, cada um de vocês dirá da sua, mas que eu descobri o meu real valor. Se é que eu tinha algum valor, esse valor, de alguma maneira, ele expandiu-se e tornou-se notório, válido e abençoador por causa de existir a igreja. Imagino, se não existisse a igreja, eu não sei o que é que eu seria. Eu teria uma vida singular. Viveria talvez para a minha família, talvez viveria para mim mesmo, para chatear a cabeça à minha mulher a dizer que queria comprar uma moto e tinha que... Estou a exagerar, não é? Estou a brincar. Alguém percebe do que eu estou a falar? Eu viveria... Era a minha casa e pouco mais. Talvez os outros todos que andam sempre por aí. A minha família é muito grande. Mas se não fosse a igreja, aquilo que eu sou enquanto pessoa estaria oculto de alguma maneira. Não sei se vocês entendem o que eu estou a dizer. Por isso é natural quando pessoas se convertem. Eu já ouvi isto provavelmente dezenas de vezes. Centenas ainda não, mas hei de chegar lá. Mas eu já ouvi dezenas de vezes pessoas que começam a estar na igreja, começam a sentir prazer em ser igreja e de repente pessoas que até eram um pouco introvertidas começam a querer fazer alguma coisa. E elas acham isso estranho. Eu acho natural. Elas acham estranho porque lá está, viviam dentro de um núcleo demasiado fechado que nem sequer dava para perceber o potencial que havia nelas. Mas foi quando chegaram à igreja que começaram a perceber que a sua vida era muito mais útil e havia muito mais coisas que afinal sabiam fazer, ou as coisas que sabiam fazer parecia que não servia para grande coisa, afinal de contas começaram a abençoar e a ser abençoadas porque estavam a abençoar. Não sei se alguém está a perceber o que eu estou a falar esta manhã, eu sei que está muito calor. Então, na igreja local, para mim, é fantástica por causa disso, porque apesar de sermos únicos e temos imenso potencial, é na igreja, com a igreja e através da igreja, que o que há em nós ganha sentido, propósito, poder e alcance. E eu queria animar-vos esta manhã, independentemente da idade que temos. Eu tenho pena se alguns se acham velhos demais e achar que já não podem fazer muito, já não podem dar nada. Eu tenho pena, porque se vocês estão cá hoje, independentemente da idade que têm, das forças que têm, é porque Deus ainda tem potencial na vossa vida e Deus quer usar a vossa vida.
Alguns porque acham que são novos demais, alguns porque acham que estão numa fase de vida, de carreira, de não sei o quê, que têm que refletir ainda muito. Eu respeito a tudo, e aliás, alguns de vocês, a maior parte de vocês sabem isso, eu sempre abri porta para toda a gente poder servir, nunca obriguei ninguém, nunca constrangi ninguém a fazer nada que não quisesse fazer no reino de Deus, mas sempre abrimos a porta. Porquê? Porque eu acredito nisto que eu prego. Eu acredito que a igreja é o lugar, é a terra boa onde nós podemos cair e começar a dar fruto. Eu sei que às vezes vimos cansados disto e daquilo e do trabalho e às vezes traumas do passado, mas nós precisamos de continuar a confiar em Deus. Quem sabe se é agora, se é neste tempo, que aquilo que Deus plantou na tua vida vai começar a dar fruto que tu não esperavas que iria dar. Jesus disse isso aos discípulos, João 15, 16. Ele disse que não foram eles que os escolheram, mas foi Jesus que os escolheu a eles. Nos chamou-os pelo nome. Porquê pelo nome? Por causa do potencial que cada um deles tem. Chamou-os pelo nome para que eles fossem e dessem fruto. E o fruto deles, não o fruto de Jesus, é o fruto deles permanecesse. E nós precisamos de ser encorajados com isto outra vez. Então o desafio ao longo da Bíblia, para cada uma das personagens que vai aparecendo, é honrarem a Deus, claro. E apesar da chamada e vocação serem tão específicas e pessoais para cada uma destas pessoas que aparecem na Bíblia, elas só vieram à luz com outros e para chegarem a outros. Isto é interessante. Deus, por exemplo, chamou Abraão. Não sei quantos de vocês conhecem a história de Abraão. Foi chamado por Deus e foi-lhe dado uma promessa muito pessoal. Abraão já era velhote, a sua esposa velhote e estéril, e eles queriam muito ter um filho. Porque desejavam ter um filho. Porque precisavam e queriam ter um herdeiro. Então Deus concedeu-lhes esse desejo. Disse, olha, daqui a um ano tu vais ser pai. Então, aquilo que Deus trouxe à vida de Abraão e de Sara foi uma coisa muito pessoal. Um filho é uma coisa muito nossa, se vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, por outro lado, Deus diz ao mesmo tempo, enquanto tu vais ser satisfeito com uma necessidade que é tua, muito pessoal, por outro lado, vai ser através da tua descendência que todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, aquilo que Deus faz a Abraão, o serviço que Deus tem para Abraão, o propósito que Deus traz a Abraão, é para que Abraão fosse abençoado, a sua casa fosse abençoada, mas não apenas eles. A bênção que Deus faria chegar à vida de Abraão e de Sara era também para alcançar as outras pessoas. E eu vejo aí muito aquilo que Deus está a fazer connosco como igreja. Deus tem bênçãos fantásticas para a nossa vida. A alegria que Deus tem colocado no nosso coração é fantástica, é única, é uau. Os dons que Deus nos tem dado é fantástico. Mas não é apenas para ficar dentro de nós, não é para chegar a nós até nós. É para chegar a nós e a partir de nós Deus poder abençoar e tocar outras pessoas. Se nós fôssemos ver caso a caso na Bíblia, nós iríamos descobrir que a conclusão seria quase sempre a mesma. Deus chama, capacita e relaciona-se de forma muito pessoal com cada personagem, mas o propósito é atingir e abraçar sempre outros. Então lembra-te disto, se tu tens um dom, se tu tens um talento, se tu guardares, Ele pode azedar. Eu disse isto no domingo passado a um fulano, um irmão nosso da nossa congregação. Eu disse, olha, não querendo forçar nada, mas não te escondas, não escondas o teu talento, o teu dom. Quando Deus nos dá, Deus dá. Mas a verdade é que se nós o guardamos para nós, Ele pode azedar. E depois já não serve nem para ti, nem para ninguém. E há pessoas assim, eu conheço pessoas infelizmente assim, que por causa de traumas, com mais ou menos razão, eles ficaram chateados com isto, com aquilo. E o dom que tinham, porque Deus quando nos dá um dom, Ele não o retira, Ele não o tira de nós. Ele deu-nos e pronto, está dado. Compete-nos a nós o que é que nós vamos fazer com isso que Deus nos deu. Então, quando Deus nos chama, Ele capacita-nos. Ele relaciona-se de forma muito pessoal com cada um de nós, claro. Mas o seu propósito será sempre usar-nos para a sua glória, para que outros possam ser abençoados também. Eu sei que alguns de vocês agradeciam isso, outros não, eu sei também. Mas imaginem que Deus me deu o dom da palavra. E eu apenas, eu sou um grande pregador, mas só pregava dentro do meu escritório, só pregava ao espelho para mim. Pensem nisso. Vocês não tinham perdido estes anos todos a ouvir? Ou não? Não fomos criados e salvos para nós mesmos, mas para sermos entregues, encaixados na igreja local. Nós não fomos salvos, aliás, criados e salvos para nós mesmos, mas para sermos entregues, encaixados e não encaixotados, está bem? Na igreja local. É por isso que eu acredito que todos nós temos o nosso lugar nesta casa. Jesus é a videira e nós somos os seus ramos.
Nós somos e revelamos quem Ele é e o que Ele faz, mas é necessário estarmos ligados a Ele e por Jesus estarmos ligados uns aos outros. É impossível estarmos em Jesus e não estarmos uns nos outros. A nossa vida ganha outro sentido e até valor quando cumprimos o nosso papel na igreja e com a igreja. É por isso que as igrejas locais são tão importantes e necessárias. Eu amo muito a igreja local. Desde muito cedo eu sempre tive algumas reticências com aquilo que se chama congregações, porque há o sistema congregacional e, por favor, isto é apenas o meu sentir, não é o nosso sentir, mas se alguém se identificar, bom. Se alguém não concordar, também bom, com certeza. Mas eu tenho dificuldade com o sistema congregacional. Eu vou passar só a explicar para vocês perceberem. Na minha visão e aquela que foi a minha experiência nos últimos anos, a congregação ocorre o risco da congregação se tornar um lugar de encontro de pessoas com a mesma fé, para adorar o mesmo Deus, só que um lugar onde não há muito espaço para outros, aliás, e coisas novas. Isso, o tempo provou isso. Muitas vezes essas congregações tornam-se em chamados guetos, com linguagem própria, uma forma de vestir própria, um estereótipo muito próprio, sem muita margem para outros entrarem e fazerem parte. Nós assistimos a isso, e alguns de vocês sabem do que eu estou a falar. Eu acredito mais na igreja local. Explico-vos a diferença. A igreja local é mais do que um lugar, é um estilo de vida. Onde pessoas diferentes, se vocês olharem à vossa volta, que ninguém se veste igual, não têm todos o mesmo penteado, não têm todos a mesma saia, o mesmo casaco, a mesma... Pessoas diferentes. Adoram o mesmo Deus. E fazem isso encaixando-se umas nas outras. Eu tenho que superar aquilo que eu não gosto nos outros. Porque eu tenho que fazer um esforço para me encaixar nos outros, porque eles também amam a Deus, Deus também os salvou. E isso é uma igreja local. Se vocês olharem para o grupo que Jesus tinha, já não falo das multidões, nem de outros discípulos, já só falo dos 12 que estavam ao redor de Jesus. Vocês lembram-se deles? Não vou perguntar os nomes deles, fiquem descansados. Eram 12. Todos eles eram diferentes. Todos eles tinham a sua especificidade. Todos eles tinham um dom qualquer. Todos eles tinham a sua avaria. Todos eles. E se houve coisa que Jesus nos ensina, é precisamente isso. Jesus teve que se adaptar a eles e Jesus ministrou a vida deles de forma a que eles se adaptassem uns aos outros. E isso é a igreja local. É por isso que eu gosto mais da igreja local do que da congregação. Na congregação, quando alguém começa a destoar, o melhor é procurar outra igreja. Eu gosto mais de construir uma igreja local. Dá mais trabalho, é mais complicado, porque ter gente com pensamentos diferentes, de forma de estar diferente, com gosto diferente, é mais difícil. Mas, por outro lado, é muito mais rico. Há muito mais serviço, há muito mais utilidade, há muito mais valor. Vocês já pensaram nisso? Há muito mais valor. Por exemplo, eu sei que a Sara faz muito bem tiramisu. Tiramisu, é melhor dizer assim. Espera, aí, agora esta... Corta, Filipe, para aí, por favor. Tiramisu. Não, ela faz muito bem tiramisu, é assim que se diz. Ok. Eu não sei se alguém gosta de tiramisu. Alguém, não sei o que é, não sabem o que é, perguntem à Sara e ela dá-vos a receita. Quem é que sabe o que é tiramisu? É uma sobremesa fantástica, não interessa o que é, nem o que leva, é doce, é para comer. Gostam? Mousse de chocolate. Catarina, eu gosto muito da música que ela faz. Ajudem-me. Qualquer coisa de limão, a Cristina faz mousse de limão. Até me estou a babar. Até parece que estou a dar uma coisa. Vocês já viram a variedade? É fantástico. É claro que a gente chega a uma mesa com todas estas coisas, a gente fica, eu não sei o que é de comer. Faço o que eu faço. Um bocadinho de cada. Ou então não, é um bocadão de cada. Não é muito mais rico? Eu convido-vos, vamos fazer um churrasco. Vocês chegam lá, é só pernas de frango. Que churrasco é este, pastor? Churrasco tem que ter perna de frango, salsicha, entremeada, picanha. É só para vos abrir o apetite. Claro que a variedade dá mais trabalho. Cada carne tem a sua maneira de cozinhar. Alguém percebe do que eu estou a falar? Mas a riqueza de juntarmos tudo. O vinho não, o vinho é só alentejano. Não, estou a brincar. Alguém percebe? É disso que eu estou a falar nesta manhã. É esta a riqueza que eu vejo e quero mostrar-vos nesta manhã pela palavra. Paulo vai dizer que nós somos muitos membros, mas formamos um só corpo. Já vamos ler o texto, está bem? Então eu amo a igreja local por isso. É por isso que eu
gosto de me empenhar naquilo que estamos a fazer hoje. Há pessoas que se calhar ainda não entenderam bem, ou outros não concordaram, e eu respeito isso. Mas é isso que nós estamos a construir. Um lugar onde há pessoas diferentes, onde tem que haver pessoas diferentes. Com exteriores diferentes, com dons diferentes, para que haja esta riqueza. Sem as igrejas locais podemos ser salvos e ir para o céu, mas jamais cumpriremos cabalmente o nosso destino aqui na terra. Porque é na igreja local que todas as pessoas podem e devem encontrar o seu lugar, onde podem servir, onde podem ser úteis no reino de Deus. E eu acredito que é isso que nós estamos a construir juntos. É que nesta casa, que qualquer pessoa poderá encontrar a sua razão de existir e cumprir o plano de Deus para si, tanto na individualidade como na comunidade. A igreja local, como é a nossa igreja para todos, não é um nome, uma denominação, mas são pessoas. Pessoas que descobriram que juntos, debaixo do mesmo nome, Jesus, são úteis e à semelhança do seu Senhor e Mestre. Não se envergonham de servir o próximo. Jesus deu várias lições. A maior, a mais berrante, foi quando ele se despiu, tomou uma toalha, foi buscar água e lavou os pés dos discípulos. Lembram-se disso? Então, Jesus nunca se escondeu. E nunca escondeu que, de facto, o papel dele e o nosso enquanto seus discípulos era servirmos juntos. Há pessoas que nas igrejas ainda não perceberam isso. Elas acham que a igreja existe para que elas sejam servidas. E é uma bênção, porque há igrejas que servem mesmo e muito bem. Obrigado pelo vosso amém. Esta é uma delas, irmãos. Eu, se não fosse pastor aqui e não fosse pastor em lado nenhum, provavelmente, se não tivesse outra igreja local, eu escolheria esta. Eles cantam super bem. Eles tocam super bem. É uma bênção, irmãos. Há ambientes aqui que às vezes a gente vai às lágrimas, mas não é do desafinado. É às lágrimas por causa da presença de Deus. O que eles estão a fazer? Eles estão a prestar-nos um serviço. Estou a dar o exemplo deles, podia dar o bar ou de qualquer, por favor, não... É um serviço, e há gente que acha que tem o direito de... Não, esta gente serve porque encaixa no perfil de Jesus. A gente está cá para servir. E é uns com os outros que nós encontramos, de facto, o nosso real valor. E no dia em que não me deixarem tocar ou pregar ou fazer alguma coisa qualquer, olha, acreditem que ao fim de poucos dias eu morri seco. Porque eu percebi que a minha fonte de vida não está naquilo que eu recebo, mas naquilo que eu consigo dar. Pastor, mas nós temos que receber. E você acha que é preciso dizer isso? Você acha, até se o meu pai, coitado. Você acha que é preciso lembrar Deus daquilo que Ele nos tem que dar? Você acha que Deus é como nós? Temos que andar sempre, então, vem ajudar ou não vem? Vem ou não vem? Faz ou não faz? Pode ou não pode? Você acha que Deus precisa que nós andemos a bater-lhe à porta de todos? Deus, hoje não vais faltar com o ar, pois não? Você acha que é preciso dizer isso a Deus? Nem precisamos. Aliás, a única coisa que a Bíblia nos diz para fazer é agradecermos a Deus. Porque já sabemos que Ele não vai falhar com aquilo que nos serve. E Deus ainda nos serve. Serve materialmente e serve espiritualmente. Porque ainda hoje, irmãos, Jesus intercede por nós à direita do Pai. Ou Ele não está ao nosso serviço. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tinha que fazer isso. Ele era obrigado a fazer isso. Não. Mas servir está na sua natureza. Jesus disse isso, deixou isso bem claro aos discípulos e à multidão que o ouvia. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a sua natureza. Deus não tinha necessidade de servir nada nem ninguém. Mas faz parte do seu coração. Então Ele serve. E a sua igreja, irmãos, tem que seguir as suas pisadas. Nós temos que servir. Não é servirmos uns dos outros, mas servirmos juntos. Bom, eu tenho que... Olha, vou fazer assim. Eu nunca mais aprendo a escrever menos. Eu quero dividir em duas áreas. Prometo que não vou demorar muito tempo. Estou a controlar o tempo. Mas há duas grandes áreas que eu quero trazer sobre servir juntos. A primeira é servir de serviço. Servir de serviço é simples, não é? É isso. Temos talentos, temos dons. Temos que encontrar o tempo, o momento certo, para colocar o nosso dom em ação. Anda aqui a pensar melhor. Então pensa. Olha que enquanto pensas, vai outro fazendo. É assim. Porque a obra de Deus é que não pode parar e estar à espera que alguns... Eu tenho que me preparar melhor. Então prepara, olha, prepara. Pode ser quando acabes a preparação, já não seja preciso. Claro que eu não desprezo a preparação, acho que não é isso, não me interpretem mal.
Mas também há gente que ocupa demasiado tempo à espera do tempo certo. Não sei qual é o tempo certo, porque agora o tempo está tão incerto. A única coisa que eu sei da Bíblia é que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então temos que servir e fazer a obra de Deus enquanto é dia. Foi o que Jesus disse, irmãos. E eu só me agarro àquilo que Jesus disse. Se podemos ir fazendo melhor, podemos. À medida que vamos fazendo, vamos melhorando. A igreja não é o lugar dos prós. Alguém sabe o que isso quer dizer? A igreja não é o lugar dos muito bons. A igreja é o lugar de servos. De gente com o que tem, muito ou pouco, dá e faz o seu melhor para que o reino de Deus, ele não pare. Este ano, no mês de agosto, nós não vamos parar. Nós vamos ter a nossa celebração ao domingo de manhã. E como vocês já perceberam, sobretudo as equipas, nós não podemos parar. Não pode chegar a agosto porque é agosto. Mas é certo. E toda a gente tem a sua liberdade. Mas entendo, nós não vamos parar. Aquilo que eu pedi a cada líder é que o bar tem que ter alguém, os assistentes têm que haver gente, no mínimo 2 ou 3 pessoas, o louvor tem que funcionar, tudo tem que estar a funcionar. Porque a igreja não pode parar, irmãos. A igreja não pode tirar férias. Ou então fechamos a porta e pomos lá a porta, estamos fechados de férias. E abrimos só no dia não sei o que de setembro. Eu sei que alguns não se importavam, mas eu importo-me. Por várias razões. Uma delas já vocês estão, mas já sei qual é. Claro, mas eu não como do ar. Mas essa não é a razão principal. A razão principal são pessoas. Nós estamos cá por causa de pessoas. Obrigado pelo vosso amém. E eu acho que nós ainda não percebemos isso. O alcançar outros é o outro valor, mas esse tem que ser no outro domingo. Nós estamos cá a servir, primeiro porque Deus investiu em nós. E se Deus investiu em nós é porque há pessoas que precisam daquilo que Deus fez na nossa vida para serem alcançados para Cristo. Esta porta está aberta, irmãos, não é para nós nos consolarmos ao domingo de manhã. Esta porta está aberta para nós celebrarmos ao domingo de manhã, para que outros possam juntar a nós. Agora, para isso tem que haver serviço. Se não há serviço, se nós não servimos, então nós não prestamos para viver, não é? Então, servir é um verbo. Logo, determina uma ação. E nós, igreja, somos chamados e capacitados para servir. Não é uma área fácil, pois pode haver lugar para desequilíbrios, mas, contudo, no lugar é através do serviço que Cristo é revelado, que a igreja cresce e é edificada, e que outros são atraídos, ajudados e integrados na igreja local. Os desequilíbrios são os extremos. Uns acham que não servem para nada, que não têm dons nenhuns, medem-se pelas fraquezas e não pelos talentos que têm. Não trabalham e, claro, quem não trabalha... Posso fazer uma confidência de pastor? Bom, para além daquelas situações pontuais que às vezes acontecem na nossa vida, vocês sabem quem é que normalmente requer mais atenção? Quem é que dá mais trabalho numa congregação, numa igreja? Quem não está envolvido em nada. Quem nunca se envolve tem sempre com o que pensar. Quem está envolvido com o serviço, às vezes até tem problemas, às vezes até maiores do que os outros, mas está tão envolvido que ele já arrumou aquilo em oração com Deus e está descansado em Deus e está a fazer trabalho. Alguém percebe do que eu estou... Eu cresci a aprender isto. Quem não trabalha... Mas estes são os extremos. Há os que acham que nunca são nada. Depois há os outros, no outro extremo, acham-se bons demais. Mais que os outros. São e acham que fazem melhor do que os outros. Sem eles nunca nada acontece. Todos lhes devem. Estes desequilíbrios destroem a igreja. Porque o seu serviço não só é incompleto, como é enfermo. E daqui já podemos imaginar resultados. Se as pessoas que servem estão doentes, os resultados desse serviço, claro que não vai ser bom, não é? Precisamos ser equilibrados. Eu quero ser mais equilibrado ainda. E ninguém melhor que o Espírito Santo para nos colocar no sítio certo. Afinal de contas, é o Espírito Santo que nos levanta, que nos dá os talentos, mas ao mesmo tempo também é Ele que nos humilha. O Espírito Santo fará o que for preciso para nos colocar com a atitude certa, para que Cristo seja o centro e os outros também recebam atenção. Afinal, o nosso serviço é para Cristo, mas na prática é efetivado uns nos outros. Não sei se há aqui alguém, pessoal ali mais antigo de igreja, que já ouviu esta expressão de alguns crentes. Eu sirvo, mas é a Cristo. Estou a servir a Deus. Eu não consigo... Isso é fantástico. Alguns dão vontade de aplaudir. Mas eu não consigo conceber, a Bíblia não mostra, prova-me o contrário. Eu não consigo conceber servir a Deus sem estar a servir numa igreja local. Não é só uma questão de servir a outros, porque também há os outros que dizem, eu sirvo a Deus, portanto eu sirvo a quem eu quero. Isso é fixe, isso é como aquele que não quer... Casa-se com todas, mas não casa com nenhuma,
faz o que quer com quem quer, vai onde quer. Alguém sabe do que eu estou a falar? Não é esta a ideia de igreja que Jesus concebeu. Se Ele nos deu dons, se Ele nos deu capacidades, nós temos que os investir numa igreja local. Isso não quer dizer que às vezes não nos abençoamos outras igrejas, outros sítios. Não é isso que está em causa. Mas temos uma família onde estamos a crescer, onde estamos integrados, onde estamos a dar o nosso... Foi só a garrafa d'água, por enquanto. Onde estamos integrados, onde o nosso dom está a florescer. E se somos alguma coisa, é porque tivemos um lugar onde nos deram a oportunidade para nós começarmos a florescer. Alô? É verdade, irmãos. Quando eu saio a outras igrejas, só há uma coisa da qual eu sinto vaidade. Oh, pastor, não sinto a vaidade, que isso é do diabo. Não, esta vaidade não é. Esta vaidade é minha. O diabo não tem. É a igreja da qual eu pertenço. Porque se eu sou alguma coisa, se eu consegui crescer, se eu consegui amadurecer, se eu me tornei em alguma coisa, foi porque tive um campo onde eu tive possibilidade de que isso acontecesse. Então a igreja local, a nossa igreja, eu espero ajudem-me se alguma vez eu errar nisso, mas a nossa igreja tem que ser um lugar fértil, onde as pessoas têm a oportunidade de crescer melhor, de fazer melhor. Eu estou a orar para que Deus continue a levantar pregadores e há aí uma série de mulheres, homens e mulheres. Eu só estou a desejar o dia em que eu só prego uma vez por ano. Porque eles pregam todos melhores do que eu. São mais ungidos do que eu e Deus está a falar mais à vida deles do que através de mim. Isso não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. O problema é se for o contrário, se eu achar que este púlpito é meu e o melhor é não dar a ninguém, com medo. Com medo que alguém pregue melhor que eu e depois. Então depois acabou. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, tomem nota, este texto é chave, servir no serviço, ou servir de serviço. Eu vou ter que ler rápido também, por isso peço-vos que marquem, este texto é o meu texto de referência para servir de serviço. Paulo está a escrever à igreja de Éfeso. A carta de Efésios tem 6 capítulos, 3 deles teológicos, os primeiros 3 teológicos, sobre a nossa posição em Cristo, sobre aquilo que Deus fez na nossa vida, sobre a salvação. A partir do capítulo 4 é como se Paulo tivesse a descer do céu à terra, ou seja, está a levar a igreja a colocar em prática aquilo que a igreja sabe que tem no mundo, no mundo espiritual, ok? Então, aquilo que Deus faz na nossa vida tem que ser espelhado de alguma maneira, tem que ser refletido. E no capítulo 4 eu gosto muito, é o capítulo que fala de unidade, servir juntos, mas fala sobre serviço, sobre a justa operação de cada um. Eu vou ler rapidamente verso 1 ao verso 16, também se quiserem acompanhar ou apenas ouvir a minha bonita voz, mas ouçam a palavra do Senhor. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Toda a gente recebeu vocação. 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aqui a palavra graça é dom, não tem que ver com salvação. Na tradução para português é a mesma palavra, fomos salvos pela graça, mas aqui aparece outra vez graça. Mas aqui graça é dom, capacidade. O que Paulo está a dizer à igreja, cada um de nós foi concedido um talento, cada um de nós recebeu habilidade da parte de Deus, conforme a medida repartida por Cristo. Verso 8. Por isso é que foi dito, quando Jesus subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa que ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Tem que ser breve. Aquilo que Paulo está a explicar é que quando Jesus morreu, houve dons que ficaram cativos. Ele levou os prisioneiros e depois deu dons aos homens. Aquilo que estava aprisionado por causa do pecado. Não fiquem com esse ar tão estranho.
Enquanto nós não nascemos de novo, nós somos escravos, nós somos prisioneiros. Nós até podemos ter potencial, mas enquanto Cristo não nos liberta, o nosso potencial está fechado, está bloqueado. É por isso que quando nós nascemos de novo, até parece que há habilidades que nós achávamos que não tínhamos, que até tínhamos. Afinal até temos. Então quando Cristo ele morreu na cruz do Calvário, ele levou cativo o cativeiro. Portanto, tudo o que estava preso por causa do pecado. Quando Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue, aquilo que estava aprisionado, aquilo ao qual nós já não tínhamos acesso por causa do pecado, agora ele distribuiu e deu dons aos homens. Então aquilo que antes parecia que não podia ser por causa do nosso pecado, agora através da morte e da ressurreição de Cristo, agora esses dons, nós temos acesso a eles. Ele nos deu esses dons. E diz no verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O Paulo está a dizer não é que só os apóstolos, os profetas, os pastores, só esses é que trabalham. São funções que Cristo deu à sua igreja. Na esmagadora maioria deles, como vocês entendem, são funções de liderança na igreja. Não é de liderança no sentido de líderes, somos os presidentes, somos os mais... Não é no sentido de função. Como que numa obra é preciso diferentes tipos de pessoas para que uma obra ela possa crescer, mas a obra não sobrevive só com o engenheiro, com o arquiteto. Ela precisa de outros funcionários que se submetam à orientação desse arquiteto, desse engenheiro, para que a obra se faça. E cada um faz a sua parte. Claro que o pedreiro põe a tijolo como se calhar o arquiteto não sabe, mas o arquiteto também desenha uma planta como o pedreiro não lhe faz a mínima ideia. Alguém percebe do que eu estou a falar? E nenhum deles é mais importante do que o outro. Sim, uns ganham mais do que outros, mas essa é outra pregação. Mas esse é o mundo que temos. Não é culpa nem do arquiteto, nem é culpa do outro. Foi a estrutura que se foi criando. Mas essa é outra pregação. O que eu quero dizer aqui é que cada um, de facto, terá o seu papel. E Cristo deu estes dons muito específicos à igreja, mas não é para que a igreja fique sentada confortavelmente. É para que estas pessoas, no meu caso concreto, é uma grande responsabilidade. O pessoal diz, é muito bom ser pastor. Eu não me importo trocar um mês com alguns de vocês. Mas tem que ser naqueles meses em que a gente tem que andar mesmo a bombar. Eu não me estou a queixar, eu amo aquilo que faço. Há dias em que estou super descansado, há momentos em que estou super desgotado. Temos que ouvir pessoas, eu quase todos dizem, Senhor, tens que dar uma palavra para dar àquela pessoa, eu não sei como é que é de resolver aquilo, mas tu sabes. Há outras, temos que preparar uma mensagem, temos que estar horas a fio de volta de uma cadeia, depois levanto, já me dói tudo. Não, é verdade. Como às vezes há trabalhos muito práticos, às vezes temos que nos ajudar uns aos outros, às vezes... Mas é uma grande responsabilidade que eu tenho, irmão. Que é de alguma maneira ter discernimento para perceber quais são os vossos dons e abrir espaço para isso. Às vezes a gente erra porque somos humanos, mas estou a trabalhar nisso. Ao pregar sobre isto, irmãos, eu estou a expor-me e os irmãos podem me cobrar. Daniel, pregaste sobre isto, como é que é, afinal? Mas eu acredito nisso. Deus de facto deu estes dons muito específicos. Mas a ideia não é para que a igreja, o resto dos membros possam ficar à sombra. Não. Aquilo que diz o verso 12 é que ele deu estes dons específicos para capacitar e ajudar a levantar o resto dos membros. Para que o corpo seja edificado. Então é servir de serviço. Eu tenho que acelerar. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é que nós crescemos em tudo? Às vezes a gente pergunta, às vezes há pessoal ali fazer grandes seminários sobre crescimento de igreja. O verso 16 diz como é que a igreja cresce, irmãos. Por isso eu continuo a acreditar nisto. Dele, Jesus, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, encaixados uns nos outros. Cresce, o que é que diz a seguir? E edifica-se a quem? O corpo. Não é o pastor a ovelha, não é o apóstolo. É a igreja, é o corpo. Onde estão os apóstolos, onde estão os pastores, onde está toda a gente. Temos que nos edificar uns aos outros em amor. Agora veja o que diz a seguir. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte tem que realizar a sua função. O crescimento da igreja dá quando nós cuidamos uns dos outros, quando servimos juntos. Com aquele irmão não sirva. Então, não serve com aquele irmão, também não serve com mais nenhum aqui. Acabou. É muito duro fazer assim, irmãos, mas é assim que eu estou a tentar fazer, irmãos.
Numa das nossas reuniões em que nós juntámos toda a equipa de trabalho, eu disse isso. O nosso ministério, não desprezando naturalmente os irmãos que são consagrados, eu disse isso, eles estavam presentes e eles perceberam aquilo que eu disse. O nosso ministério são todos vocês que trabalham nesta igreja, que tocam, cantam, que fazem isto, que aquilo. É o serviço desta casa. E é bom que assim seja. Nós estamos juntos a servir. Nós estamos juntos a edificar-nos uns aos outros, a edificar esta casa. E o crescimento da igreja dá-se quando cada um faz a sua parte. É por isso que às vezes o pastor é chato, então não aparece, então não vieste ao culto, então não vais fazer, então não vais participar. Porque a ideia é essa. Quando nós não estamos, quando nós não fazemos, mas se eu não fizer, alguém há de fazer. Mas não vai fazer como tu. Porque tu és o único. Mas se não fizer, Deus levanta outro. Levanta outro, mas levanta com custo. Ou tu achas que Deus tem prazer quando alguém volta atrás? Quando alguém anda no... Também há gente assim, graças a Deus as coisas aqui estão bem melhores nisso, que o Senhor continua a operar. Mas há gente que volta e meia anda, é o carrossel evangélico, anda, hoje estou cá em cima, hoje estou capaz de fazer tudo. Mas depois de repente aquilo vem por aí abaixo, a montanha russa já está cá embaixo das emoções, disto e daquilo. Sim, há alturas, há momentos, mas percebam e recebam a palavra nesta manhã. Quando eu deixo de fazer, quando eu me vou abaixo, eu ponho em risco todo o trabalho. Quando eu apenas critico, por exemplo, ou murmuro, ou não me envolvo simplesmente, eu estou numa só de observar. Olha, fiz, és um observador. Que se fazer um cartão a dizer observador. Igreja não há espaço para observadores, pessoal. Igreja há espaço para adoradores, para gente que serve. Porque é a única forma que a Bíblia nos diz que traz crescimento à obra do Senhor. Na medida em que cada um realiza a sua função, a sua parte. Se estiveres a fazer a tua parte, garantidamente, no tempo do Senhor, a obra vai crescer. Tem que avançar, deixam algumas coisas para trás. Mas, por exemplo, Paulo não fala de competição. Nós não temos que competir uns com os outros. Nós temos é que nos complementar uns aos outros. Dando outra vez o exemplo da música, se tivermos mais bateristas, se tivermos mais baixistas, mais guitarristas, não tem problema. Pois é, muita gente tem uma grande confusão. Não é confusão que não vão tocar todos ao mesmo tempo. Fazemos escalas e aprendemos uns com os outros. Todos os que Deus nos arranja um tecladista. Alguém no teclado seja bem melhor do que eu. Não é para eu deixar de tocar, é simplesmente para poder aprender com alguém. Ou se era alguém que sabe menos do que eu, a quem eu possa ensinar. Um bocadinho, eu não consigo ensinar muito, que isto também. Alguém percebe do que eu estou a falar? Não há competição. Então, mas agora quem é que está na porta? Não, isso não acontece, não é? Estou apenas a dar exemplos parvos, mas tem que ser, a gente temos que exagerar um bocadinho. Então, mas quem é? Sou eu ou aquele? Mas no passado era assim. Havia guerra por causa de... Sou eu ou é o outro irmão? São os dois, qual é o problema? Não cabem lá os dois. Você precisa ver como... Mas havia muito. Alguém não sabe do que eu estou a falar, ou eu estou a falar chinês. Não pode acontecer na igreja, irmãos. Na igreja não há competição. Na igreja não há isto. Aqui é o meu lugar. Aqui. Eu é que sempre fiz isto toda a vida. Então, olha, é uma pena a vida ainda não ter acabado. Toda a vida. Toda a vida num sítio e nunca fez um discípulo. Nunca pôs ninguém ao lado dele para aprender, para fazer melhor, para fazer diferente. Irmãos, na igreja não pode haver isso. Na igreja temos que crescer. Aliás, um dos desafios que nós lançámos a todas as equipas, os líderes sabem disso, foi que as equipas têm que crescer, no mínimo por ano, mais um elemento. No mínimo. Qual é o problema? Irmãos, quanto mais gente houver, melhor mais serviço faz, mais a igreja cresce. E pessoas que entrem novas, irmãos, perceberem que têm espaço para servirem e evacuarem o seu dom, e exprimirem o seu dom juntamente com outros, ensinarem outros, receberem de outros. Irmãos, é uma riqueza. Servir de serviço. Serve a Deus. Tem que avançar mesmo. Sonha grande, começa pequeno. Esta tem que ser a motivação para servir. Sonha grande. O que é que tu queres fazer com a tua vida, com o teu ministério, onde estás envolvido? E começa pequeno. Há pessoas que sonham grande e querem logo começar grande, não é? Ali o pessoal dos transportes. A gente só tem uma carrinha de 9 lugares. O sonho é um dia termos em um autocarro, ou 2 ou 3, andarem de um lado para o outro a apanhar gente deste pessoal todo. E o João da Vimeca só coordena, faz... Vocês estão a rir, mas eu sonho com isso. Mas desculpem lá eu ser totó, mas eu sonho grande. Agora, temos que começar pequeno. Começamos com uma de 9 lugares. Agora uns começam logo a sonhar grande. A gente tem que ter o autocarro, pastor. Isto com 9 lugares não dá nada. Não dá nada para si que vem de carro. Mas para as irmãs que precisam de 9 lugares agora para virem é uma bênção.
Mas esses que querem logo, sonham grande e querem logo grande, nunca fazem... É melhor eu estar calado antes de dizer algum disparate. Ok, deixem só terminar com a última parte, também. Valor e utilidade, porque para mim esta é mais importante. Mais importante daquilo que eu quero partilhar. O resto para trás vocês já sabiam, não é? Nós temos dons, somos únicos. Servir de serviço, nós temos é que servir e às vezes engolir, às vezes amonchar, às vezes sermos humildes. Às vezes não, temos que ser sempre humildes, vocês percebem o que eu quero dizer. Mas perceber que temos que encaixar uns nos outros para o bem de todos, para o nosso bem, etc. Mas este é um outro lado, o outro lado da moeda que Deus ministrou ao meu coração. Eu fiquei muito abençoado com isto. É verdade porque por causa do que somos e temos, dons, talentos e habilidades, somos únicos. A nossa impressão digital é única, onde pomos e como pomos a nossa mão é único e o resultado é único. Ninguém é insubstituível porque somos únicos. Há uns que acham que não, algumas pessoas podem ser substituídas, eu não acho. Todos são importantes e indispensáveis porque somos peças únicas para o corpo de Cristo. Não somos peças únicas no corpo de Cristo, também. Mas acima de tudo nós somos peças únicas para o corpo de Cristo. Eu fui dado para o corpo. Mas tu também foste. Todos nós, irmãos, fomos dados por Cristo para que esta igreja, neste caso concreto, ela possa crescer e se desenvolver. Se eu não fizer, outro fará. Certo? Mas nunca fará como se fosse eu. Outro pode fazer por ti, mas nunca fará como se fosses tu. Se eu não pregar, prega o outro. Mas não prega como se fosses tu. Não traria a palavra que Deus colocou no teu coração da mesma maneira. Eu posso pegar nos meus apontamentos e dar ao Paulo ou dar a outro qualquer um dos pregadores aqui. Seguirão o que está aqui, mas nunca terão a essência, porque fui eu que recebi, fui eu que pensei, Alguém percebe do que eu estou a falar? Mas por outro lado, e apesar de sermos únicos, o nosso valor e utilidade só são encontrados e evidenciados quando nos fundimos uns nos outros. Quando ligamos o que somos e temos com os outros. A igreja é tão especial e única por causa disso. Ser igreja é um desafio por causa da luta interior em que, por um lado, parece que sozinhos íamos mais depressa. Quantos já pensaram sobre isso? Mas por outro, percebemos que juntos vamos mais longe. Somos mais eficazes. Temos mais potencial. Não dá. Mexeste no coisa já. Eu vou com tanto trabalho a fazer a... Ok, eu tenho mesmo que andar. Assim, ok. Frente. Hoje estão eles. Vocês sabem o que está ali, não? Aquele martelo parece o do meu pai, que o meu pai tinha, não sei se ainda tem, mas não é. A turquesa também é parecida com o que o meu pai também tem. Estão ali pregos e o fundo é uma madeira. Sim? Era para ter trazido mesmo, mas eu sabia que íamos esticar no tempo, então. Nós temos ali um martelo, uma turquesa, pregos e uma madeira. Sim? Se eu vos pedisse para vocês pensarem num projeto rapidamente com aquilo, ou se pusesse ali mais madeiras, todos nós iríamos pensar de alguma forma. Fazer uma caixa, por exemplo. Alguém era capaz de fazer uma caixa com meia dúzia de pedaços de madeira? O que é que vocês faziam? Ajudem-me lá. Rápido, tem que ser rápidos. O que é que vocês faziam? Escolhíamos a madeira, víamos as medidas, ok? Depois iríamos juntá-las umas às outras com o quê? Como é que as uníamos, as madeiras? Com pregos. O que é que usávamos para pôr lá os pregos? Se um dos pregos ficasse torto, o que é que fazíamos? Com a turquesa arrancávamos. O que eu quero mostrar-vos com esta imagem é isso mesmo. Nem todos somos martelo, nem todos somos turquês, nem todos somos pregos, nem todos somos madeira. Mas todos estamos ali representados. A verdade é que no fim, se calhar nós só vamos olhar para a caixa. No fim nós só vamos utilizar muita caixa. E provavelmente nos vamos esquecer do martelo que martelou a caixa, os pregos. Vamos nos esquecer dos pregos que estão lá ainda no meio. Vamos nos esquecer que alguém mediu as tábuas, alguém cortou as tábuas. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Talvez no final vamos apreciar sempre mais uma coisa do que outra. E às vezes na igreja também é assim. Há coisas que parece que se evidenciam mais do que outras. Mas se temos alguma coisa que se evidencia, é porque há outras por detrás. Tudo e todos têm o seu valor e importância e utilidade na igreja local. Infelizmente o que acontece em muitas famílias, empresas, igrejas até, é que há coisas e pessoas que não são apreciadas.
E eu gostava de contrariar isso, e gostava que vocês me ajudassem a contrariar isso na nossa igreja local. Aqui todos são importantes, aqui todos podem ser úteis, porque aqui todos podem ser um prego, uma turquesa, um martelo, um pedaço de tábua. No fim, todos nós vamos ajudar a construir essa caixa mágica, essa coisa maravilhosa, que é a igreja local, onde outras pessoas se podem unir e conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Nós não queremos individualismo. Vou quase terminar lendo Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Há pouco citei, mas agora eu quero ler. 1 Coríntios 12, Paulo vai falar sobre isto. O valor e a utilidade de cada um na igreja local. Eu vou ler rapidamente, a partir do verso 12, 1 Coríntios 12, 12, 31 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, ou um só, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 16. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De facto, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estrutura o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, cá está outra vez, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Claro que não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então aquilo que Paulo está a dizer é que de facto todos nós somos importantes no corpo. Todos nós somos membros. Uns são nariz, outros são pés, outros são dedo, outros são qualquer coisa. Mas todos nós somos alguma coisa neste corpo. E quando algum se escusa, quando algum se esquiva, quando algum se corta, significa que o corpo fica incompleto. O corpo continua a existir, mas fica incompleto. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. O verso 18 diz que de facto Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Eu não sei quantos de vocês entendem o que está escrito. É simples, não é? Ele dispôs cada parte no seu sítio de acordo com a sua vontade. O problema às vezes é nós aceitarmos isso. É nós aceitarmos que Deus sabe aquilo que faz. É nós aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida. É nós às vezes tentarmos discutir com Deus e dizer que nós não queríamos ser o que Deus nos dispôs para sermos. Porque queríamos ser outra coisa que não somos. Queríamos ser aquilo que o outro é, queríamos fazer aquilo que o outro faz. E é aí que nós perdemos o nosso valor e a nossa utilidade. O nosso valor e utilidade encontram-se em nós nos consolarmos, em ser aquilo que Deus preparou que nós havíamos de ser. Quero confessar-vos e orem por mim, porque às vezes tem a ver com a minha maneira de ser. Às vezes era mais fácil largar o ministério e ir trabalhar, ou trabalhar ao lado de alguém e eu não era responsável por coisa nenhuma. Mas depois eu não consigo, porque há uma luta dentro de mim, porque Deus não me dispôs no corpo para eu ter essa função. Alguém percebe do que eu estou a falar? Às vezes não me apetecia ser a boca, às vezes apetecia-me ser só uma mão. E eu sei que se calhar alguns de vocês sentem o mesmo. O meu tempo já passou. Então, mas diz isso a Deus, que te deu um dom e te colocou no corpo.
Não digas isso ao pastor. Pastor, eu até sei que tenho este dom, mas eu não ando muito para aí virado. Mas não digas isso a mim, diz isso a Deus, porque foi Deus que te deu o dom e depois no sítio para tu executares o dom, não o cumpres. O nosso valor e a nossa utilidade encontram-se quando nós servimos juntos. Por exemplo, no culto como este, quando eu dependo de toda uma equipa fantástica que está ali com um grande sorriso a receber os irmãos à porta. O culto não é só quando a gente começa a tocar ou quando eu começo a pregar, irmãos. O culto começa quando vocês se sentam no bar e têm um cafezinho quentinho, um bolo super docinho. Porque cada parte está a fazer a sua parte. Quando nós saímos daqui, os nossos miúdos vêm e a gente pergunta: então o que é que aprendeste hoje? E de repente começam elas a pregar para nós, assim, lá. E a gente percebe: uau, eles lá dentro estão a fazer a sua parte. E a igreja está, ou pelo menos tem tudo para poder crescer. Então temos que servir de serviço. Temos que perceber qual é o dom que nós temos recebido de Deus. E temos que perceber que o nosso valor e a nossa utilidade, eles só se encontram quando nós disponibilizamos o que Deus investiu em nós e colocamos ao serviço na igreja local. Eu ponho onde eu quiser, certo, mas o valor e a utilidade não serão os mesmos. Eu já martelei uma vez um prego com uma faca grande que tinha lá em casa. Você sabe o que aconteceu à faca, ao cabo? Diga, não tenha problema, também não. Partiu. Mas o prego ficou pregado. Ficou. Estava a saber. É assim que algumas pessoas vivem a sua vida, o seu ministério, o seu serviço. Só querem saber. Então eles até têm um dom, mas estão a fazer mais mal do que bem. Não estão a edificar nada, não estão a edificar com ninguém. E eu quero incentivar-vos a isso, igreja. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos irmãos. Vocês precisam de mim. Não tenho sombra de dúvida disso. E não é qualquer vaidade. Vocês precisam de mim, como eu preciso de vocês. A nossa pontinha, as nossas freguesias aqui à nossa volta, as pessoas com quem trabalhamos precisam de uma igreja assim. De uma igreja onde há gente que serve. De gente que acerta no seu ministério. Que tem prazer naquilo que faz. Lá vou eu outra vez para a igreja para fazer. Então não venhas. Não faças. Na igreja, se nós não fazemos com prazer, aquilo que estamos a fazer é doentio e estamos a pegar doença a outros. Nós devemos ser gratos a Deus porque Deus investiu em nós um ministério, um dom, um serviço. Pode ser orar. Paulo está a dizer, não há alguns que falam línguas. Sim, é um dom também. E nós precisamos de intercessores, pessoas que antes de chegar ao culto já tiveram na sua casa 1 hora ou 2, às vezes até mais tempo do que o próprio culto, já tiveram a orar e a interceder. Nós precisamos disso, é um serviço à igreja, é um serviço à comunidade. Haver gente que ora e intercede. Eu antes de ir para o culto, depois de ouvir as notícias, eu orei a Deus. Eu não orei só aqui publicamente para ficar bonito, eu estive em casa e orei por aquelas famílias. É um serviço que nós prestamos. E nós temos que perceber qual é o nosso encaixe, nós temos que encaixar. Nós temos que fazer um bocadinho de força, um bocadinho antes de partir, claro. Mas temos que às vezes fazer força. Há peças que entram com um bocadinho de força. Mas entram e encaixam. Porque aquilo que Deus faz é bem feito. Só parte quando nós enrijecemos e não queremos. Porque Deus não nos pode obrigar. E só parte quando nós queremos pôr alguém a fazer uma coisa que não é para a pessoa fazer. É por isso que eu já não empurro ninguém. Vamos tentando perceber. Vamos abrindo espaço. Irmãos, mas nós temos que servir. Independentemente da idade que tu tens, há gente aqui que ainda tem mãos habilidosas para costurar, para fazer bolos, para aquilo que for. Há gente aqui que é nova, que ainda tem tanta força, estão sem gostar por causa do calor. Então quando vocês chegarem à idade do meu pai, que já passou os 70, o que é que vocês vão estar a fazer? Vão estar numa cama o tempo inteiro? Nós temos que fazer o nosso melhor agora. Se nós queremos que Cristo seja honrado, que a igreja cresça, é preciso haver quem sirva, é preciso haver quem... Pastor, mas isto tem que ser tudo muito organizado. Não, porque isto não é uma empresa. Tem que haver respeito. A igreja ainda tem um pastor, não é um patrão, não é um boss. A igreja tem um pastor, irmãos, assim, ajudem-me, aconselhem-se comigo, vamos tentar fazer o nosso melhor. Mas isso não é uma empresa. Não tem que estar tudo organizado, super, hiper, mega organizado. Mas também não tem que ser uma confusão em que cada um faz o que lhe apetece. Não. Temos gente que nos está a ajudar. Vamos chegar perto, vamos encontrar o nosso valor e a nossa utilidade. E vou terminar. Vocês querem se ir embora, eu também. Quero terminar lembrando-vos Paulo e Jesus. 2 grandes exemplos na Bíblia. Ambos foram servos, ambos se identificaram com o serviço e ambos atenderam à chamada e vocação do Pai. Ambos sofreram por causa do que fizeram, mas ambos negaram desistir. Tanto Jesus como Paulo encontraram no serviço a sua razão de existir, a forma de expressar o seu amor a Deus e aos outros. E eu gostava que nesta casa, na nossa igreja, nós seguíssemos estes exemplos. É a servir que nós vamos encontrar o nosso real valor. É a servir a Deus na vida uns dos outros. E nós vamos expressar o amor que Deus tem derramado no nosso coração. É impossível dizer que amamos a Deus e nós não amamos uns aos outros.
que nós não servimos uns aos outros. Então, pessoal que serve, orem mais, busquem mais a unção de Deus para aquilo que vocês fazem. Pode ser só conduzir uma carrinha, mas façam-no de todo o coração. Pessoal que irmãos que ainda não estão envolvidos em nada, envolvam-se no serviço ao Senhor, envolvam-se na oração, envolvam-se na visitação, visitem alguém, procurem alguém, envolvam-se a chegar à igreja e dar um abraço àqueles que estão a fazer alguma coisa, por exemplo. É um grande serviço. Eu preciso ser encorajado. Eu não sei se há gente aqui que gosta de ser encorajado. Eu gosto de ser encorajado. Eu gosto que as pessoas passem por mim e me digam: epá, boa mensagem, olha, tocaste bem, olha, o teu penteador está bonito. Eu gosto de ser, eu tenho necessidade, é uma das linguagens do amor pela qual eu correspondo. Eu preciso ser encorajado. E isso é um serviço. Encorajar, por exemplo. Sei lá, há tanta coisa que Deus... Se Deus já deu os dons todos que a igreja precisava para crescer, então todos nós temos aquilo que é preciso para que a igreja cresça. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos no lugar onde tu estás. Todos têm algum dom, ou mais do que um. Todos podem e devem servir. O nosso valor e utilidade é evidenciado quando servimos juntos. O meu desafio, o meu pedido nesta manhã, mais uma vez, é que juntos pudéssemos continuar a edificar, a construir e a levantar a nossa igreja local. Para a glória de Deus e para abençoar muitas pessoas. Envolve-te, chega perto, ajuda, voluntaria-te, apoia, suporta. Começa alguma coisa nova, sei lá. Todos fazemos parte, tu fazes parte. Deus, nesta manhã te agradecemos, Deus, por estes momentos tão bons na tua presença, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu coração que está entre nós. Obrigado, Espírito Santo, porque nos falas. Obrigado por estes tempos de oração, de adoração, de louvor. Podemos estar juntos como igreja, como comunidade aqui. Obrigado pela tua palavra nesta manhã, Senhor. Queremos servir juntos, porque todos nós temos um talento. Todos nós temos alguma coisa para devolver a esta casa. Por outro lado, Deus, ajuda-nos a perceber, Senhor, que se nos escondemos, nós perdemos o nosso valor e a nossa utilidade, não servimos para nada. Ajuda-nos a entender e a aceitar que é juntos, que é nos dando uns aos outros, que nós encontramos o nosso real valor e a nossa utilidade neste mundo, através da tua igreja. Ajuda-nos a expressar o amor que colocaste em nós, a expressar esse amor através dos dons que tu nos tens dado, Senhor. Ajuda-nos a servir-te com mais amor, com mais paixão. Ajuda-nos a nos ligarmos uns aos outros, Deus, através do nosso serviço. Assim como se queremos construir uma caixa, nós vamos precisar de várias peças diferentes. Ajuda-nos a entender que nós somos essas peças diferentes e que tu estás a construir a tua igreja através de cada um de nós. Deus, obrigado por aquilo que tens feito em mim e através de mim. Mas obrigado por aquilo que tens feito através de cada um dos meus irmãos, pela bênção que eles têm sido. Há irmãos aqui que te servem há tantos anos. Há gente aqui que te serve há tão pouco tempo, mas com tanta paixão. Deus, eu oro para que essa paixão continue a incendiar os nossos corações. E nós possamos encontrar espaço nesta casa, na igreja, para todos. Que toda a gente possa encontrar lugar para te servir, lugar para servir os outros. Pai, por amor do teu nome, porque acreditamos que é através disso que irás trazer crescimento também. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Ajuda-nos a despertar. Ajuda-nos a desenterrar o talento de uma vez por todas e a colocá-lo ao serviço da tua igreja neste lugar, Pai. Ser glorificado e honrado através de cada um de nós. Usa-nos, gasta-nos para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos vocês são importantes, irmãos, para nós, úteis, valorosos. Mas se não servirem, não serve para nada. Amém? Eu acredito no contrário. Eu acredito que Deus quer usar cada um dos irmãos, cada um de vocês, nesta obra, até que Jesus nos venha buscar. Vamos continuar a edificar a nossa casa para a glória dele. Amém? Para a nossa bênção. Deus abençoe a todos. O resto de um dia bom. Cuidado com o calor. Bebam muita água. Parece o programa da manhã, não é?